sempre levei muito a minha irmã mais velha como meu exemplo, né? Sempre me espelhei muito nela. Então, quando eu era mais nova, antes de eu começar a pensar em faculdade, ela já fazia o doutorado na área de ciências cartográficas. E ela é professora hoje, né, do departamento. Então, como ela desenvolveu um trabalho super legal e sempre falava muito sobre os satélites, posicionamento de GPS, GNSS, né? Então, eu sempre me admirei de tudo que ela falava. Então, eu entrei nesse mundo por causa dela. Entrei inicialmente na matemática, porque ela fez o curso de matemática, e aí eu me encantei pelo mundo da engenharia cartográfica e fiz a transferência para o curso por causa de toda essa pós-graduação que tem um mundo para a gente poder conhecer, né? Depois ela te deu aula. Ela me deu aula. Então, para você foi especial também ter aula. Foi super especial. Nossa, ter aula com a minha irmã, porque eu sou suspeita para falar, mas você pode perguntar para outros alunos. Ela é uma professora excepcional, uma didática incrível. Mas com ela, eu me sentia na obrigação de estudar muito mais, porque ela sempre foi muito honesta, né? Muito certinha em todos os detalhes. Então eu estudava muito para mostrar para ela que eu também tinha um pouquinho ali, né, de conhecimento. A faculdade é um mundo super novo. Quando a gente sai da escola, né, a gente tem que estudar totalmente assim, mais independente. E quando eu conheci o sensoramento remoto por meio da graduação, né, com a professora Maria de Lourdes, maravilhosa, minha orientadora no caso, os meus olhos brilharam para o sensoramento remoto, eu me apaixonei pela área, por tudo que aquela área proporcionava, então eu queria saber mais. E aí entrar para o meio da pesquisa foi o que me motivou a saber mais. Por isso que eu continuei, entrei no mestrado, me apaixonei ainda mais e pensei, por que não um doutorado, né? Para me aprofundar um pouquinho mais em alguma área. Por que você se encantou com o sensoriamento remoto? Eu me encantei porque as possibilidades de conhecer a superfície terrestre eram inúmeras, de inúmeras formas. Então, a professora apresentava aquelas imagens de satélite que eram tomadas lá no espaço de uma porção da superfície terrestre aqui de um lugar que a gente conhece, aqui no quintal da minha casa. Então, ou num parque, num clube perto da minha casa, no meu bairro. Então, eu queria saber como que aquilo funcionava, o que eu podia criar com aquele tipo de produto. Na graduação, você teve a oportunidade de ir para o Canadá. Conta para mim como foi isso, o que você foi fazer lá do ponto de vista da graduação, e também eu quero saber da sua experiência de vida, estando lá. Então, faz um apanhado para mim. Bom, na graduação, quando eu soube da oportunidade, dessa possibilidade de fazer um intercâmbio, me aguçou muito o interesse de conhecer um país diferente. E claro, juntamente vinculado com a minha universidade e poder fazer tudo o que eu precisava lá para ter esse vínculo com a minha universidade, que eram as disciplinas. Então, quando eu fui na graduação, foi um processo até simplificado para sair, não foi coisa muito burocrática, foi tranquilo. E claro, quando eu cheguei lá, era inverno, aquele frio de menos 20 graus, né? Foi uma experiência extraordinária na minha vida. Eu era muito nova também, né? Eu estava lá no 5º ano da graduação. Então, foi uma oportunidade excepcional na minha vida. Então, eu cheguei lá e aí, como alguns pré-requisitos, eu tive que fazer algumas disciplinas. Então, foi, claro, um grande desafio para mim, né? Porque os professores, né, todos nativos ali da região, os colegas também nativos. Então, aquele inglês, né, que é um pouquinho mais rapidinho do que a gente conhece, do que a gente estuda aqui no Brasil, mas aos poucos o ouvido foi desenvolvendo, a fala foi desenvolvendo e eu fui, né, me adaptando melhor. E também conheci as disciplinas que eu cursava aqui num ponto de vista um pouco diferente, né, com professores também com pontos de vista diferentes. Foi uma experiência muito bacana. Eu via vários colegas indo, né, para intercâmbios em lugares super bacanas, e conhecer a Itália sempre foi um sonho para mim. E claro que eu via a oportunidade dentro do programa de pós-graduação de fazer esse intercâmbio, que tem o programa de internacionalização do programa, né, de pós-graduação. Então foi uma oportunidade que eu não poderia deixar passar. Eu quis abraçar mais esse desafio. Então
eu me inscrevi, nós procuramos um orientador que tinha vínculo com a nossa pesquisa, eu e a minha orientadora, a professora Maria de Lourdes. Então, ele também ficou super interessado na nossa linha de pesquisa e super apoiou me receber lá, né? Super aceitou. Então, ele me recebeu lá com todo carinho, me apresentou o laboratório dele, os colegas de trabalho também com os quais eu ficaria ali em contato ao longo daquele ano, que, né, foi em 2023. Então, assim, foi uma experiência incrível, eu consegui ver desempenhos diferentes, visões diferentes, programas de computador diferentes, né, outras formas de analisar dados. Então, todos os meus colegas, nós discutíamos bastante todos os assuntos, então foi uma experiência muito enriquecedora e, claro, também uma experiência pessoal, né, muito enriquecedora, porque foi um período da minha vida, né, um ano da minha vida que eu vivi num país bastante longe de toda a minha família e tudo, então eu tive que, né, eu tive uma experiência bastante desafiadora também. Eu tive diversos momentos que me encheram os olhos, né, porque na Europa é muito fácil viajar, então você pega um trem, meia hora você já está ali num país vizinho, então foram momentos assim que eu vivi que serão inesquecíveis. Mas 2 momentos, né? Um momento pessoal que eu visitei Roma e algumas cidades ali vizinhas, como Pompeia, foi assim encantador. E um outro momento que me marcou muito foi quando eu fui para o Egito. No Egito, eu fui para apresentar um trabalho, então eu consegui ter um trabalho aceito lá no evento do ISPRS e aí eu fui apresentar esse trabalho lá. Então foi um trabalho apresentado oralmente, né, para muita gente e foi uma viagem assim profissional extremamente enriquecedora e pessoal também, porque é um país muito diferente do nosso país, né? Então foi muito bacana e um momento inesquecível na minha vida. Foi no Cairo, né, esse evento? Isso. Então você visitou as pirâmides também? Visitei. As pirâmides, andei de camelo. Acho muito legal. Como que foi essa sua pesquisa de mestrado? O que você desenvolveu nesses anos de mestrado? Bom, no mestrado nós tínhamos um campo, né, em Minas Gerais, que era um grande produtor ali que é um estado muito produtor de café. Então nós decidimos usar imagens de satélite para mapear as áreas de infestação de nematóides, que é um parasita que acomete ali a plantação, né, e reduz bastante a sua produtividade. Então, nós mapeamos esses parasitas e nós tivemos resultados bastante bacanas, porque nós fizemos uma investigação, né, de específicos comprimentos de onda das imagens de satélite na detecção desses nematóides, como eles acometiam ali a raiz e causavam um estresse hídrico. Nós temos alguns comprimentos de onda que são sensíveis a esse estresse hídrico, então são capazes de captar esse estresse, essa diferença, né, nas imagens, né? E foi um resultado bem bacana. No meu doutorado, devido às mudanças climáticas que têm ocorrido de forma mais intensa e frequente e a ocorrência de queimadas também, nós decidimos, eu e a minha professora, minha orientadora, a professora Maria de Lourdes, mapear, então, as áreas queimadas de uma área específica do Pantanal Mato-Grossense, uma área que sofre recorrentemente com eventos de queimada e tem a sua extensão bastante devastada devido a esses eventos. O objetivo principal, assim, do meu doutorado era avaliar o potencial das imagens de radar no mapeamento de áreas queimadas, uma vez que as imagens ópticas, que são as imagens, né, mais utilizadas aí, né, no estado da arte e tudo, elas sofrem com algumas condições atmosféricas. Então, se eu tiver muita nuvem, muita fumaça, que é o caso ali do Pantanal, então é difícil de eu adquirir imagens adequadas para o mapeamento de áreas queimadas. Então, o radar vem como uma alternativa para mapear. Ele entrega informações diferentes da superfície terrestre, então nós queríamos investigar o potencial dessas imagens no mapeamento de áreas queimadas em regiões que são suscetíveis ali a bastante nuvens, né, uma área bastante úmida e a bastante focos de incêndio também, com a fumaça atrapalhando também a aquisição de imagens ópticas. Ambos os sensores ópticos e de radar, eles estão embarcados em satélites que estão ali em órbita com a Terra.
Porém, os satélites ópticos, eles precisam de uma fonte de luminosidade para imagiar a Terra. Então, são aqueles satélites que adquirem imagens, né, basicamente no RGB, no infravermelho. Já o sensor de radar embarcado num satélite também, ele não precisa de uma fonte de luminosidade, porque ele emite a sua própria fonte de energia, ele emite pulsos ali na Terra, permitindo, então, extrair informações diferentes de um sensor óptico. Então, como ele emite a sua própria fonte de energia, ele pode imagiar a Terra tanto durante o dia quanto durante a noite. E inclusive em condições atmosféricas adversas. Inclusive em condições atmosféricas adversas, ele tem pouca influência dependendo do seu comprimento de onda também. Para fazer o monitoramento e mapeamento de áreas queimadas, na minha área de estudo do meu doutorado, nós utilizamos diversas imagens de radar. Então, diversas imagens ao longo do tempo. E juntamente com as imagens de radar, nós utilizamos a inteligência artificial para mapear essas áreas queimadas. Então, dentro da inteligência artificial, nós utilizamos algoritmos de aprendizado de máquina e de aprendizado profundo e aplicando esses algoritmos, né, essa inteligência artificial na detecção e mapeamento ao longo do tempo, monitoramento das áreas queimadas nas imagens de radar. Acredito que um dos principais resultados que nós chegamos foi que 2020 foi o ano assim, que mais devastou, né, o bioma, principalmente a minha área de estudo, com uma extensão absurda de áreas queimadas. E, juntamente com isso, nós temos que a formação campestre, que é uma formação vegetal, né, uma cobertura vegetal um pouco menos complexa ali do que uma formação florestal, por exemplo, foi a mais afetada, né, a mais queimada, a mais devastada, se extrapolando ali também para as áreas de pastagem, as pastagens mais degradadas ali devido também às secas extremas que foram registradas naquele ano. Então, essas coberturas foram as mais devastadas e também que recorrentemente, devido ao nosso monitoramento ao longo do tempo ali dessa região, nós observamos que as áreas elas estão sendo queimadas mais do que o bioma ele consegue se recuperar, ele tem essa capacidade de se recuperar, porque historicamente o Pantanal ele tem, né, o fogo no Pantanal tem um papel importante, principalmente ali, por exemplo, para a renovação dessas pastagens, mas essas queimadas, né, esses eventos extremos de seca, eles vêm ocorrendo de uma forma tão frequente e intensa que o próprio bioma ele não consegue mais se recuperar, né, não tem essa capacidade de se recuperar tão rapidamente quanto há alguns tempos atrás. Como as imagens de radar elas possuem baixa influência sobre condições atmosféricas adversas, diferentemente dos sensores ópticos, eles são um importante complemento para fazer o monitoramento dessas áreas queimadas. Então, na ausência de imagens adequadas ópticas para o monitoramento, a gente pode usar as imagens de radar e, a partir dessas informações, né, uma aquisição de imagens então, mais sistemática, mais robusta, sem falhas ali numa série temporal, por exemplo, permitindo subsidiar ações de prevenção, de controle, né, de recuperação também da vegetação nesse sentido. O projeto temático ele está dentro da minha pesquisa, uma vez que, como a pecuária ela é uma atividade econômica extremamente importante para o Pantanal, as queimadas elas afetam diretamente as áreas utilizadas para a pecuária, não só para a pecuária, mas também para toda a agricultura desenvolvida ali na região. Então, uma vez que nós conseguimos mapear essas áreas, gerar ações ali de prevenção, ações mais eficazes de prevenção, de recuperação, então o tema está totalmente ligado com o projeto temático. Atualmente eu trabalho no Instituto Geográfico Cartográfico de São Paulo, né, o IGC, e eu estou muito feliz com o meu trabalho lá, porque lá eu consigo aplicar a pesquisa, que é o que eu gosto, juntamente com ver o que realmente acontece ali na vida real, né? Como que eu aplico a pesquisa, quais os resultados reais da minha pesquisa para aquela vida real. Então, eu estou muito feliz nesse contexto.